Boa noite, amados irmãos. Bem-vindos para a noite de hoje, de bênção, de aprendizado, de prece da Casa Espírita Ana Luz. O evangelho sugerido para hoje é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder? Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reúne a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Que assim seja. Que evangelho maravilhoso, amar ao próximo como a si mesmo. É tão curtinho, mas que resume tudo aquilo que precisamos fazer, aquilo que o Cristo vem nos ensinar. Amar o seu próximo. Nessas máximas, ele quer dizer que o egoísmo não pode morar em nós, que temos que jogar para longe tudo aquilo que atrapalha a nossa evolução. E amar o nosso próximo é uma das melhores coisas que Cristo nos ensinou. Não podemos viver só. Então, vamos fazer isso, vamos amar o nosso próximo a partir de agora. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Boa noite. Dona Luz, mais uma vez nos apresentamos aqui para fazer uma reflexão em torno do livro Caminho, Verdade e Vida, esse livro de Francisco Cândido Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, que nós estamos usando como guia aqui para orientar nossos temas e ter uma base sempre na doutrina espírita para os nossos comentários nessas nossas apresentações. Lembrando que nós estamos, por fazermos parte do YouTube, estamos sujeitos aí à apreciação dos irmãos e é sempre útil que, se gostarem, deem a sua concordância, aplicando ali a opção de gostei e partilhe, se possível, para que a doutrina tenha maior alcance entre seus familiares e amigos. O texto de hoje que nós vamos trabalhar é o quinto texto desse livro, Caminho, Verdade e Vida, e fala sobre bases. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso está em João, capítulo 13, versículo 8. É natural, vejamos antes de tudo, na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros de sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais,
para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não for essa intervenção maravilhosa e não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo de Cafarnaum experimenta novas responsabilidades no caminho e desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Meus irmãos, nesse texto Emmanuel nos apresenta a divisão, até mesmo histórica, marco da civilização em que Jesus se transformou. Durante muitos anos, referimos-nos à história como antes e depois de Cristo, em função de tamanha interferência nos valores humanos que o ensinamento cristão veio trazer. O impacto é tão profundo que é preciso que a gente revisite o texto, formulando algumas ideias acessórias. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, ou seja, sairmos do nível simplesmente das palavras objetivamente para o nível subjetivo da significância, dos significados, das potencialidades de interpretação que o fato em si de lavar os pés comunica. Não apenas como um gesto, como bem diz o autor, de sublime humildade santificante, mas de grande sabedoria. A lavação dos pés é uma abertura de novos caminhos e uma preparação para, retirando-lhes todas as sujeiras do caminho anterior, todos os nossos valores arraigados, fisicamente consistidos, os nossos condicionamentos psicoemocionais sejam retirados nessa lavação e nos possibilitamos ver o caminho com outros olhos, com outro potencial. E segue o autor dizendo: é que, pela mensagem permanente do Evangelho, Cristo continua nos lavando os pés, lavando os pés dos seguidores sinceros de sua doutrina. Ou seja, na medida que nos aproximamos, não só pelo contato na leitura, mas que nos aproximamos emocional e psicologicamente dos significados profundos da doutrina cristã, do ensinamento do Cristo, portanto, ele por si só, por sua natureza, por sua verdade intrínseca, ele causa transformações íntimas em quem faz isso com toda sinceridade. Então, esse é o ato de lavar os pés que continua nos tempos, para cada um de nós que se aproxime dessa verdade com o coração sincero, disposto a compreender e viver este ensinamento do amor ao próximo como a nós mesmos, da mansitude, da pureza de coração e de toda essa essência da cristandade, isso vai realmente nos possibilitar um viver diferenciado, um viver a nível de espírito. E viver a nível de espírito é viver o ser espiritual que somos nessa transitória existência material. Então veja como vai muito profundamente o autor, deste modo simbólico, transformar a simples lavação do pé no marco de verdade que possibilita, ao ser visitado, ao ser assistido, ao ser compreendido verdadeiramente e vivenciado no cotidiano, uma transformação verdadeira e um novo caminho, uma nova vida. O homem costuma viver desinteressado de todas as obrigações superiores, ou seja, viver a simples materialidade, viver as necessidades e as realizações do plano material pura e simplesmente. Quando sede, tomar água, quando ter fome, alimentar-se e assim sucessivamente. Quando, na verdade, nós temos uma missão de fazer crescimento, de fazer progresso intelectual e moral, para a nossa existência ter um significado filosófico e religioso muito superior a essa existência material. Então, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Aqui passamos
não é o crime no sentido de matar, ou não consiste aqui o crime no sentido específico, mas no sentido genérico. Nós acabamos acostumando pela nossa linguagem, pela mídia, pela realidade que nós vivemos, nos acostumando a um nível de violência, por exemplo, que seria intolerável na nossa existência moral, nos valores morais que Jesus ensina. Nós vivemos violência não apenas física, mas a violência intelectual, a violência pela mentira, a violência pela repetição estúpida de valores limitados que contaminam a sociedade a reproduzir erros do passado incansavelmente para o futuro. É nesse sentido que o homem, no sentido geral, precisa do ensinamento de Jesus para sublimes, para pisar sobre novas bases, ou seja, para passar a valorizar a vida do seu ponto de vista espiritual. O espírito precede a matéria, o espírito como essência de vida, como sendo a vida real, a vida de onde viemos e para onde voltaremos, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Então, se nós vivemos simplesmente o plano material, vivemos uma existência sem significado, onde nós queremos cada vez mais. Queremos a casa nova e quando temos, quero reformar a casa. Quando tenho o carro, quero o carro, preciso do carro, vou em busca do carro e quando realizo o carro, eu preciso de um carro mais moderno, mais isso, mais aquilo, e nós nunca estamos satisfeitos, porque essa é uma realização material e toda realização material é imperfeita e sempre buscando mais. Na existência espiritual, as bases de raciocínio são outras. Nós precisamos realizar a nossa consistência moral, nosso amadurecimento psicoemocional. Alguém proporciona leveza aos seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Então é isso que está dizendo. Está dizendo que no homem, como natureza espiritual, como real filho de um Criador infinitamente bom e justo, ele visa sempre o crescimento intelectual e moral. E é nesta realização intelecto-moral que reside a realização da prática da própria caridade, por consequência da comunicabilidade entre todos nós. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete da vida real. Mais uma vez, o autor nos diz, Jesus deixou um legado, e esse legado é o tesouro acessível a toda criatura que, com o mínimo de compreensão, boa vontade e sinceridade, se volte a ela buscando sua verdade mais íntima. E encontrará ali o fato de que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material transitória e que ao fazermos esse exercício de viver espiritualmente, passamos a alimentar outros valores, os valores da vida espiritual e, consequentemente, participar do banquete da vida real, construindo, a partir da liberdade individual, uma igualdade no sentido do amor ao próximo como a nós mesmos e, a partir disso, construir um mundo fraterno. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, como o apóstolo de Cafarnaum, ou seja, como Pedro, experimenta novas responsabilidades no caminho, passamos a ter mais responsabilidade com a nossa própria vida. Passamos a alimentar valores que nos remetem à responsabilidade não só da nossa realização, mas da realização de quem partilha o caminho conosco. Meus irmãos, espero ter sido útil nessa interpretação, embora o texto seja bastante profundo e permita ainda visões, recortes com outros brilhos, né, nesse mesmo texto. Era isso que teríamos para a noite de hoje e deixamos aqui nosso fraterno abraço e desejo de prosperidade e paz. Até a próxima.
Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos diante da graça do nosso Pai misericordioso. Meus irmãos, você entenderá algumas coisas que hoje você não entende e às vezes nem aceita. Lá na frente, você verá que aquilo que você julgou não ter dado certo, na verdade deu. Resultou em um livramento. Lá na frente, você olhará para trás e perceberá que tudo o que aconteceu teve um propósito maior. Lá na frente, quando toda a tempestade passar e o vento acalmar, você perceberá que nunca esteve só. E até mesmo no silêncio, Deus estava ouvindo a sua voz embargada, dizendo: Deus me ajuda. E lá na frente, você olhará para o céu e dirá: Deus, obrigado por atender às minhas preces. E diante dessas palavras, diante desse momento abençoado, eu rogo ao nosso Pai misericordioso que Ele tenha compaixão de cada um de vocês, que Ele derrame sobre vós e suas famílias as bênçãos, as dádivas divinas, o amor misericordioso. Senhor, atendei os pedidos desses filhos. Dai, Pai, a eles o conforto para um momento, aquele momento de aflição, de angústia, de aborrecimento. Afastai do caminho deles, Senhor, todos os males, todas as maldades, os perigos, os obsessores. Afastai, Pai, do caminho desses filhos todas as maldades terrenas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, Senhor, para sempre.